Meus amigos, já vazaram tudo. Os Estados Unidos está preparando uma forte reação para vir para cima de Lula e Moraes. Alguns não acreditavam, alguns nos chamavam de loucos. Eu sempre disse aqui no meu canal, meus amigos, Trump está chegando e ele vai mudar não só o Brasil e os Estados Unidos, mas sim o mundo. É isso mesmo, meus amigos. Eu quero mostrar pra vocês o vídeo. É muito importante que você me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que eles entendam o que é que está vindo para o Brasil. Eu sempre dizia aqui no meu canal, ele vai tomar posse e ele vai primeiro ajeitar a sua casa, ajeitar os Estados Unidos, mas ninguém estava esperando que a reação para cima do Brasil viria tão rápido assim. Olha só esse vídeo aqui, olha, me ajuda a compartilhar, tá? É muito importante essa sua participação, olha aí. Muitos riram de nós e achávamos que nós estávamos exagerando quando dizíamos que as consequências aos desrespeitos a direitos humanos fundamentais aqui no Brasil, ao aparelhamento do Estado, de instituições estatais como ferramenta política para perseguição e aprisionamento de pessoas politicamente, que isso tudo traria consequências internacionais graves para o Brasil, como eu disse, muitos acreditavam que era um exagero. Bom, hoje um ex-embaixador brasileiro que mora em Washington, mora nos Estados Unidos, deu a sua versão dos fatos, numa imprensa completamente esquerdista, que também você percebe claramente que eles também ficaram chocados com a resposta do ex-embaixador. Então vamos lá. Olha, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora estão fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA. Só um parênteses aqui. Nós, as comitivas de deputados federais aqui do Brasil, nós já fomos 3 ou 4 vezes na OEA. Eu já fui 3 vezes na OEA. Nós somos sempre completamente ignorados, mesmo apresentando todas as provas, os crimes contra direitos humanos, nós somos completamente ignorados porque ele foi aparelhado pela esquerda. Só que agora as coisas vão mudar. Meus amigos, isso aqui é muito importante, porque a gente teve toda a crise, né, no mundo inteiro sobre aquelas picadinhas que eu não gosto de falar. Tem as questões também aí governamentais, esses órgãos mundiais, sabe? Então, todos eles estavam aparelhados pela esquerda, pelo Biden, e muita coisa aconteceu nesse meio, inclusive muitas denúncias que ocorreram durante esse tempo, nesses 4 anos do Biden. Tudo que era errado podia acontecer, e o que a gente denunciava de errado que estava acontecendo era totalmente ignorado. Então por isso que a gente sempre comenta aqui embaixo: por que você está falando que os ventos estão soprando a favor da direita? Por que vai mudar mesmo? Porque esses órgãos, né, mundiais, internacionais, todos vão começar a entrar no plumo novamente, junto, né, com a ajuda de Donald Trump. E, meus amigos, tudo vai mudar. Conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual, e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos lá. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência. Peraí, o Lula chama o Donald Trump de nazista, fascista, e agora acho que deve haver uma aproximação. Olha, eu vou te falar uma coisa: Donald Trump sabe exatamente quem é Lula e o que está acontecendo no Brasil. De comunicação de nível mais alto entre a equipe do Trump
e a equipe do governo Lula. Eu não vi nenhuma referência sobre o telefonema do ministro do Exterior com o ministro secretário de Estado, com o Marco Rubio. Quer dizer, isso aí é uma diferença importante, porque você começa o governo sem nenhum canal de comunicação de nível alto, estabelecido entre os dois governos. É uma situação muito, muito complicada, viu? Agora, como eu disse, de novembro, quando houve a eleição, foi o que nós fizemos lá no meu tempo. Nós entramos em contato com a equipe. Agora, se foi tentado isso, a gente não sabe, né? A opinião pública não sabe. Se tivesse havido algum telefonema com a equipe do Trump, ou... Não houve nenhum telefonema, nenhuma tentativa. Sabe por quê? Porque eles sabem que não tem a esquerda brasileira totalitária, autoritária, que persegue sua oposição política, que não tem conversa com o Donald Trump. Eles não vão nem tentar. Com o secretário de Estado, né, do nosso ministro do Exterior aqui, teria sido divulgado. Quer dizer, tentativas não valem, tem que ter resultado, entendeu? Não adianta dizer que nós tentamos, não conseguimos. Isso é pior até. Se estão dizendo isso, é pior até, porque mostra que não tem acesso a quem manda lá nos Estados Unidos. Eu acho que, se isso for verdade, que foi tentado e não foi conseguido, fica muito pior pra gente. Realmente, eles não têm acesso a ninguém na administração do Donald Trump, enquanto a oposição, senadores e deputados da oposição, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, muitas pessoas hoje temos acesso a vários senadores, deputados, membros da administração do Donald Trump que estão recebendo relatórios e informes constantes do que está acontecendo no Brasil, e eles estão chocados. Eles sabem que não podem perder um país da magnitude, da amplitude e envergadura do Brasil na América Latina para um sistema totalitário que persiga a oposição, que transforme as nossas instituições em braços desse totalitarismo. Então, para resumir, sim, haverá consequências. Tudo isso que o Brasil está fazendo e outros países que também usarem da mesma estratégia de aparelhar instituições estatais, democráticas, para servirem como um instrumento bélico político, essas instituições e esses países sofrerão com isso. Nenhum país sobrevive sozinho, e principalmente, como os Estados Unidos é o mais forte país do mundo, é muito difícil para um país querer viver se desconectando completamente da parceria econômica dos Estados Unidos. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Isso aí você pode ter certeza. E eu vou te dizer mais, a minha leitura. Haverá esse ano um recrudescimento ainda maior dessa ditadura brasileira. Eles vão fincar as suas garras e as suas presas ainda com mais força, reações ainda mais violentas, porque eles vão perceber que o cerco vai se fechando e aí eles têm que justificar suas ações, e eles justificarão destruindo mais pessoas serão presas, mais censura, sempre na intenção de sobreviver. Não é democracia, agora já virou um processo de sobrevivência, porque essas pessoas sabem que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar ao poder e eles pagarão na justiça por tudo que estão fazendo. Meus amigos, isso aqui é muito importante ser divulgado. Eu já peço para você me ajudar a compartilhar. Faça a sua parte, é muito importante. E aqui ele traz muitas informações importantes, meus amigos. E a verdade é essa. O Trump, ele sabe muito bem quem é Lula. O Trump, ele sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. Claro, ele não falou de forma definitiva sobre o Brasil ainda, e eu disse aqui no meu canal, gente, não se iludam que no dia 20, 21, 22, 23, nos primeiros dias ele já vai vir aqui pra cima do Brasil. Lógico que não. Passou 4 anos de esquerda lá nos Estados Unidos. Ele precisa primeiro arrumar a sua casa, que está uma bagunça. Mas já existem deputados e senadores que estão estarrecidos com a situação do Brasil, estão totalmente assustados, e eles sabem que se eles não começarem a olhar para o Brasil com alguns olhos mais firmes, né, e tentar, né, ajudar a direita aqui, tentar impedir um pouco essa censura, esse controle que está acontecendo, outros países como China, Rússia, né, esses países do próprio BRICS mesmo, que são potenciais países, né, contra os Estados Unidos, que estão ali brigando para estar no topo, se eles tomarem conta do Brasil, e aí, o que acontece? Então, o Trump sabe muito bem tudo o que está acontecendo aqui e vai começar a mudar. Inclusive, né, sobre o que ele disse ali, sobre os órgãos internacionais que agora, antes aparelhado pela esquerda, vamos dizer aqui as palavras certas, também vai ser aparelhado pela direita agora, porque Trump ganhou com grande maioria, com grande força, maioria no Senado, né, na Câmara deles, no Supremo Tribunal Federal, ele tem uma força gigante, ele pode fazer o que ele quiser. Então, meus amigos, as coisas vão começar a andar. Só que outro detalhe que Gustavo Gaia disse aqui, que a gente não pode ignorar nem por um segundo. Meus amigos, o STF, se ele recuar agora, sabe o que significa para os ministros? Sabe o que significa para o Lula se ele recuar agora? Cadeia.
eles estão com sangue nas mãos. Isso mesmo, tanto dinheiro que foi desviado antigamente aí, que a gente vai trazer à tona quando a gente voltar ao poder, e também o tanto de coisa que vem acontecendo no Brasil. O Clezão, que morreu na cadeia, o Amorais largou o cara na cadeia pra ele morrer. Eles estão com sangue nas mãos, ou seja, retroceder, recuar agora significa o fim deles, significa eles presos na cadeia. Ou seja, meus amigos, agora, como o Gustavo Gaia disse ali, eles vão vir pra cima com tudo. Eles vão tentar censurar, vão tentar calar, vão mandar prender, vão mandar a Polícia Federal ir bater na porta do pessoal por aí. Então, meus amigos, eles vão começar a reação total. E por que eu já falo isso também com convicção? Porque já temos aí uma declaração do Gilmar Mendes. Isso mesmo. Olha só que eu quero mostrar pra vocês aqui o que é que ele disse aqui, que é muito grave. Escuta bem. Gilmar Mendes diz que Supremo Tribunal Federal derrubaria medidas do Congresso que avançam sobre a Corte. Isso mesmo, olha só. Uma das medidas que seriam derrubadas, seria a que criaria mandatos para ministros do Supremo. Isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes do STF diz que há uma onda global de ataque ao Poder Judiciário e de retrocesso democrático em curso. Em conferência em Portugal no domingo, dia 19/1, o ministro falou sobre iniciativas, segundo ele, populistas tomadas para minar a independência do Poder Judiciário sob o pretexto de reforma judicial em países como Hungria, Polônia, Israel e no Brasil. É isso mesmo, meus amigos, a gente tá vendo ele censurar. Gilmar Mendes mesmo, ele é profissional em habeas corpus, ele solta os bandidão, chefe de facção, eles fazem o absurdo parecer normal. Eles fazem o impossível, literalmente, ministros da Suprema Corte liberando bandidos, liberando drogas. E eles usam o discursozinho de que estão atacando o Poder Judiciário. Mas olha aqui, vamos continuar, olha o que ele disse. No caso brasileiro, Mendes disse que as propostas de emenda à Constituição, a PEC 50 e 51, são um reflexo desse movimento no Brasil. Segundo o ministro, os textos prevêem, respectivamente, a possibilidade do Congresso Nacional sustar decisões da Corte e a criação de mandatos fixos de 15 anos aos ministros do Supremo. Mendes diz que as proposições do Legislativo fazem parte de um episódio de reforma judicial abusiva em andamento no país, movido por apoiadores do ex-presidente. Olha só o que ele disse, abre aspas, embora a estrutura judicial seja frequentemente complexa e obscura, olha o que ele disse, aí reformas possam ser frutíferas e, portanto, bem-vindas, reformas maliciosas com o único intuito de minar a independência judicial não podem ser toleradas, pois elas fazem parte da onda de retrocesso democrático que ocorre globalmente, encontrando no judiciário seu principal defensor e talvez a última fortaleza em pé. Fecha aspas. Declarou ele, referindo-se ao tema de forma ampla. Meus amigos, olha o que ele disse aqui. Reformas maliciosas com o único intuito de minar a independência judicial não pode ser tolerada? Ele está falando com todas as palavras aqui. Senado, ei Congresso, pode criar a PEC que vocês quiserem. Pode criar a lei que vocês quiserem. Ah, vocês ganharam votos, tem a maioria, o povo colocou vocês aí, né? Formou a maioria, aprovou uma lei. Pode fazer o que quiser. Nós, do Supremo Tribunal Federal, os grandes ministros, não iremos tolerar. Eles vão barrar qualquer tentativa de tentar ali minar o Supremo Tribunal Federal, tentar, né, arrumar o Supremo Tribunal Federal. Ele diz aqui com todas as palavras, por mais que possam ser frutíferas e bem-vindas, reformas maliciosas não serão toleradas. Ou seja, tudo aquilo que o Senado e o Congresso aprovar, que eles concordem, passa. Tudo aquilo que o Congresso, né, que a Câmara e o Senado aprovar e eles não gostarem, não vai passar. Me diga, me responde aqui você, eu tô perguntando aqui sinceramente, não tô fazendo aqui brincadeira nem nada. Comenta aqui embaixo, pra que serve o Congresso hoje? Pra que serve a gente pagar aquele tanto de senador, aquele tanto de deputado, sendo que quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal?
Ele falou com todas as palavras, rindo da cara deles, meus amigos. Aprova o que quiser, aprova, pode aprovar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o governo, contra a esquerda. Nós não vamos tolerar. E acabou. Acabou. Então tá aí essa declaração do Gilmar Mendes. O Barroso também falou lá que defende sim a regulamentação das redes sociais. Isso tudo que tá acontecendo, que eu tô te contando agora, foi depois da posse do Trump. Depois do Trump já anunciar um tanto de medida tarifando outros países, colocando sanção lá e isso aqui. Por quê, meus amigos? Eles estão decididos a ir até o fim com isso. E eles vão apelar pro tudo ou nada agora. Eles não vão recuar, porque recuar significa cadeia, significa prisão, e eles vão por tudo ou nada. Eu queria deixar isso muito bem claro. E meus amigos, os deputados da nossa Câmara continuam trabalhando da forma que dá, porque como vocês acabaram de ver, né, o Supremo Tribunal Federal que manda. Se eles falarem que não acabou, pode formar 400 deputados e a voltar a favor e aprovar a lei que eles que mandam. Mas, ainda assim, deputados continuam falando sobre o impeachment do Lula. Por quê? Primeiro, o brasileiro não aguenta mais. Esse governo que tá aí, aqui na minha cidade, o café tá batendo R$50, meus amigos. Não dá mais. A inflação está machucando, de verdade, o povo brasileiro. Então, o Congresso continua a se mobilizar pelo impeachment do Lula porque o povo brasileiro não aguenta mais. E por mais que o STF mande em tudo, se a gente conseguisse animar o povo a ir pra rua pra pedir o impeachment do Lula, mas eu não tô falando de direita e esquerda, não. Não tô falando da gente ir pra Avenida Paulista, não. Tô falando de chamar o povo brasileiro, que está cansado do Lula, e encher as ruas de Brasília, de São Paulo, da onde for, e se manifestar sobre o impeachment. Olha aí. Nós precisamos tanto batalhar também por um impeachment, né, do Lula. Eu acho que até a gente fez bastante já de manifestação, tinha que ter feito mais, até concordo, mas as pessoas estavam com medo e ainda tem muita gente receosa. Mas para mim agora, para mim agora, foco é manifestação contra Lula, sabe? O vídeo, para quem não entendeu o cenário ainda, depois do vídeo do Nicolas, foi um vídeo brilhante, falando da questão do Pix, deu para entender que o que tá pegando mesmo é Lula está completamente perdido. Deputado, mas se o Alckmin assumisse, eu acho que melhora. Qualquer coisa é melhor que Lula, sinceramente. Não, sim. Mas você não acha que a perseguição que eu lembro dessa mesma. Não pode piorar com a legitimação de um candidato, sei lá, que se coloca como centro-direita democrática? Adriles, nem que seja para desgastar. Mas é inevitável perguntar. Não, ó, duas coisas. Primeira, isso eu ouvia também quando a Dilma era. Eu participei de todas as manifestações quando a Dilma dizia, mas será que não é pior que o Temer? Só para reiterar que na época do Michel Temer assumiu, não tinha perseguição política. O meu ponto com o Alckmin, a perseguição política, eu acho, tenderia a aumentar pela legitimação de um candidato, entre aspas, de centro-direita. Mas eu queria ouvir sua opinião. Bom, acho que a solução correta mesmo seria caçar a chapa toda, porque o processo foi completamente viciado. Se a gente começar a voltar atrás até a questão da eleição mesmo, vocês lembram que teve a votação da cassação da chapa Dilma Temer, né? Lá atrás. Eu critiquei que não tinha sido cassado inteiro. Foi depois do impeachment, aí teve a cassação da chapa, e aí o TSE disse, não, com a chapa tá tudo certo. Fizeram impeachment da Dilma, mas, enfim, por causa dos pedalados, mas com a chapa, com todas as irregularidades que houve na campanha, que ainda foi muito menos do que aconteceu agora nas eleições passadas, com o dedo do TSE interferindo em todo o processo, né? Naquela época foi muito menos, e assim mesmo a chapa não foi cassada. Então acho que isso é ilusão pensar que vai ser cassado. Bom, esse é o cenário. O cenário 2 é impeachment, o cenário 3 é desgaste até a eleição. Até acho que desgastar até a eleição pode ser mais útil para o Brasil. A gente bota alguém de direita mesmo lá depois. Agora, para mim derrubar o Lula é prioridade. Primeiro que ele está completamente perdido. Segundo porque a população sente um apelo muito mais forte para um tema mais amplo que a economia, que é o seu próprio bolso, que é a questão do PIX, infelizmente, do que a questão da perseguição. Tá? É óbvio que na escala de valores pessoal minha, perseguição política, censura, prisão ilegal, isso tudo é muito mais grave do que um problema econômico. Mas não é para a população. Isso aí é ciência, né? História, é economia, é assim que funciona a vida. Pronto. E terceiro, a vaidade do Lula é tão grande que ele
não consegue imaginar que, tendo voltado à presidência depois de ter passado na cadeia pelos crimes que cometeu e ser solto e etc e tal, que a população possa não gostar dele, né? Ele tem horror a essa ideia. Então, ter gente na rua no Brasil, como a gente sempre teve, chamando a atenção do mundo todo, porque as manifestações pelo impeachment da Dilma não foram manifestações só aqui no Brasil, saíram nas capas dos jornais do mundo todo. Isso é simbólico na nossa guerra internacional contra a esquerda. É simbólico ter esse povo todo na rua contra o Lula e deixar ele absolutamente fragilizado também diante da opinião internacional. Ainda mais agora com o Trump na presidência. Então, na minha opinião, nós precisamos voltar às ruas com força nesse ano. Já tinha que marcar, até passando esse período agora de janeiro, aí, imagina aí para o mês de março, alguma coisa, na minha opinião também no Brasil todo, tá? Chamar as pessoas para a rua e vamos para cima desse desgoverno aí, do Haddad, do Lula. Pode botar também contra Lula e Alckmin, não vejo nenhum problema. Agora, a regra é clara, como dizia o Arnaldo, né? O impeachment do presidente leva à assunção do vice. E eu discordo de você, Adriles, mas aí é uma questão de opinião, não é uma questão de fato. A gente só vai poder checar na hora da verdade, né? Eu não acho que vai ter essa mesma perseguição com Alckmin. Acho até que haveria uma possibilidade maior de conciliação. E eu digo por quê. É claro que o Moraes ele foi indicado pelo Alckmin, eu não estou ignorando nada, nenhum dos argumentos que poderia ser colocado na mesa em defesa da tua tese. Mas já há um cansaço muito grande do governo com essa situação de segurar as pessoas presas. Com as pessoas indo às ruas manifestar, fica ainda mais claro que quem está preso foi preso por uma questão política. Por quê? Porque o governo Lula, na verdade, só tem governabilidade, não é por causa do Centrão, claro que é por causa do Centrão também, porque eles ajudam a cobertar tudo, lógico, estão lá ganhando dinheiro, né? Mas é principalmente porque as pessoas não estão na rua. Se as pessoas não tivessem ido para frente dos quartéis naquela época, ou tivesse feito lá um pouco de manifestação, mas depois feito manifestações contínuas, como a gente fazia, mas não na frente dos quartéis, não para dar aquela qual o crime de responsabilidade para o impeachment, deputado? Mas tem tantos. Tem vários? Tem tantos. Agora mesmo a gente está fazendo. Bom, agora tem um novo que vai ser fácil de tocar, na minha opinião. Bem recente, que é a utilização de recursos do orçamento da União para pagar o programa Pé de Meia sem previsão legal. Pelo contrário, o governo tinha vetado um dispositivo do Congresso que proibia o governo de usar dinheiro de fundos privados para o programa Pé de Meia. O Congresso derrubou o veto do presidente, ou seja, manteve a proibição e ainda assim o dinheiro está sendo passado. Acabou de sair, essa é uma notícia que não saiu. Aliás, acho que foi por causa após o Trump. Eu ia fazer uma live na sexta, depois fui confirmar bem a informação e eu não tenho agora a última versão porque eu vi que houve uma mudança no relatório. Deixa eu ver certinho o que o ministro Augusto Nardes disse. Mas até sexta-feira, fim do dia, ele tinha feito um relatório, tá, dando uma decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, suspendendo todo o pagamento do programa Pé de Meia por meio dos recursos que não fossem os originários do fundo Pé de Meia, porque tem dinheiro ainda do fundo originário, mas eles já transferiram de vários outros fundos fora do orçamento dinheiro para o programa Pé de Meia. Isso é um crime contra o orçamento, que é muito claro, que foi que nem as pedaladas. Eu podia dizer muitos outros, inclusive eu assinei o impeachment do Lula por vários temas, aquele deboche que ele fez do povo judeu, né, comparando a atitude de Israel a de Hitler contra o antissemitismo, enfim, crime de responsabilidade não falta. O que hoje falta é povo na rua e a gente precisa trabalhar por isso. É muito importante esse recado do Marcel Van Hatten, eu queria trazer aqui no final do vídeo para vocês, por quê? Porque muitos acham realmente que o impeachment do Lula muda, o impeachment do Lula não muda nada, a gente está dividido nisso, mas vocês entendem que pro momento, para mostrar pro mundo, até para mostrar pro próprio Trump, que não é só os deputados de direita que estão indo lá denunciar e mostrar, não, o povo brasileiro tá cansado. O povo brasileiro não aguenta mais. E é esse recado que a gente precisa dar. Então, muito importante que vocês me ajudem a compartilhar esse recado do Marcel Van Hatten para que chegue no máximo de brasileiros possíveis. Que por mais que você seja de direita, você seja de esquerda, seja de centro, hoje, no Brasil, não dá para continuar com o Lula. Hoje, se vier o Alckmin, eu acho que melhora. Eu não gosto do Alckmin, eu odeio o Centrão. Pra mim, sinceramente, pessoal, vou falar uma coisa aqui que tem gente que discorda, mas é verdade, é o que eu penso. O Centrão é muito pior que a esquerda. A esquerda tem a ideologia dela, tem a forma de governar deles, é oprimindo, é roubando, é desviando dinheiro, é soltando bandido. A gente sabe o caos que é.
A esquerda a gente sabe qual caos que é, e por isso que a gente luta constantemente contra elas. Agora o Centrão não tem lado. O Centrão não tem o certo ou errado, o Centrão tem isso aqui, ó. Eles são as verdadeiras prostitutas lá de Brasília, desculpa a palavra. Eles se vendem por, ó, dinheiro. Então, meus amigos, eles são muito pior. Mas eu acredito sim, como o Marcelo Van Hatten também disse, que com o Alckmin pode ser que melhora pelo menos no primeiro momento do que a esquerda, porque a esquerda está afundando o nosso Brasil. E precisamos aproveitar, né, todas as oportunidades que a gente tem do povo ficar nervoso com o Lula, porque como foi com o Pix, o povo se revoltou, se mobilizaram através do vídeo do Nicolas e julgaram o governo. A gente precisa aproveitar esse tipo de situação em que o povo brasileiro não aguenta mais e convocar uma manifestação, ir pra rua, mandar um recado pro Lula, pro Brasil e pro mundo. Isso é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você acha que realmente resolve, se você acha que realmente precisamos ir pras ruas novamente, pedir o impeachment de Lula ou não, a gente precisa adotar outro tipo de medida. É muito importante a sua participação, tá? Só queria te pedir uma coisa, antes de você comentar aqui embaixo, não deixe eles colocarem medo em você, não deixe eles te calarem, não deixe eles fazer você não falar o que você realmente quer falar, o que você quer realmente denunciar, a sua verdadeira opinião. Não deixe eles fazerem isso com você. Estamos na luta para que as pessoas não abandonem essa vontade de vencer, né? Essa vontade de tirar o governo daí. Eu sei que dá medo. Pessoas que foram presas, pessoas que foram caladas. Vamos dizer a verdade? Pessoas que morreram na cadeia, em uma prisão política. Eu sei que dói, eu sei que dá medo. Mas se a gente abaixar a cabeça agora e aceitar tudo isso e não fazer nada, meus amigos, eu tenho uma certeza na minha vida: vai ser muito pior quando eles dominarem 100% e não ter oposição. Aí, meus amigos, sinto muito. O primeiro que querer erguer a voz já vai cair. Nós não podemos acabar com as vozes, precisamos aumentar elas. Então, faça a sua parte, tá? Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião e me ajuda a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.